Olá, oitavo ano, tudo bem? Bom dia, boa tarde para quem estiver, né, assistindo sua tarde, boa noite. Enfim, hoje nós vamos fazer o quê? Revisão para a nossa AV1 do terceiro trimestre. Essa AV1 do terceiro tri, né, vocês vão fazer a prova em cima de sinopse e entrevista, que está na nossa apostila 3, que é o capítulo 1 e 2, de unidade, né? 1 e 2. Nós, até pouco tempo, nós estávamos trabalhando a sinopse, né? Fizemos bastante revisão até, mas de qualquer forma, vamos falar um pouquinho das duas antes de exercitar, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, a entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, veiculado, sobretudo, pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio, entre outros. Então, olha só, vamos marcar aqui o gênero, né? Que nós estamos falando, que é a entrevista. E qual é a função dela? Na grande maioria, informar, né? E aí ela informa pelos canais de comunicação, todos eles, né? Sem exceção. Há diversos tipos de entrevistas, dependendo da intenção pretendida. A entrevista jornalística, a entrevista de emprego, a entrevista psicológica, a entrevista social e outras. Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, por exemplo, a notícia e a reportagem. Trata-se de um texto marcado pela oralidade, então isso aqui é muito importante relembrar, né? Que a entrevista a marca dela é a marca oral, tá? Produzido pela interação entre duas pessoas. E que pessoas são essas, né? O entrevistador, que é quem faz as perguntas, e o entrevistado, né? Que é quem responde. Professora, mas é só entre duas pessoas? Não, eu posso ser mais de um entrevistado, né? Então, não necessariamente será duas pessoas, pode ser um pouco mais, sem problemas. A entrevista possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, a formação de opinião e posicionamento crítico da sociedade, uma vez propõe um debate sobre determinado tema, onde o discurso direto é sua principal característica, né? Isso quer dizer que a função da entrevista, essa função social, ela é de extrema importância, né? Para quê? Porque ali você tem formação de opinião, você tem um posicionamento crítico, né? E aí é que vem o debate, né, em cima do questionamento de um tema proposto. Ou seja, as palavras proferidas pelo entrevistado e o entrevistador são transcritas de maneira fidedigna. O que isso quer dizer? Fiel, né? Tudo que é falado na entrevista é escrito da maneira que está sendo falado, ok? E, portanto, pode haver muitas marcas de oralidade, bem como observações, geralmente entre parênteses, que descrevem as ações de ambos, por exemplo, os risos, né? Então, essa marca de oralidade é que, de repente, pode acontecer, né, de fugir um pouquinho da norma padrão. No entanto, é notório um tipo de formalismo nas entrevistas, exposto pela linguagem utilizada entre ambos, com a apresentação de um discurso coerente. E aqui eu tenho umas características desse gênero, né? Então, vamos lá as características. Textos informativos e opinativos, presença do entrevistador e do entrevistado, linguagem dialógica e oral, o dialógico é o diálogo, tá? Marca do discurso direto e da subjetividade. E mescla a linguagem formal e informal. Exatamente essa mescla é por conta do discurso oral, né? Pela linguagem oral. E em cima dessa linguagem pode ocorrer aí essa mistura de linguagem. Então, vamos lá, vamos exercitar. Vamos ao primeiro exercício. O primeiro exercício diz assim: assinale a alternativa que contextualiza corretamente o gênero entrevista. Então, estamos trabalhando, né, com o gênero entrevista e ele quer que você marque a que melhor contextualiza esse gênero. Então, vamos ler as opções e depois a gente marca a opção correta. Então, vamos lá.
É um gênero jornalístico composto de uma série de perguntas do entrevistador e das respectivas respostas do entrevistado. É um gênero jornalístico em que um pesquisador obtém informações sobre os hábitos de diferentes pessoas por meio de uma série de perguntas. É um gênero oral, definido como um diálogo entre dois personagens sobre determinado assunto. É um gênero expositivo em que um especialista explica conceitos técnicos com auxílio de um interlocutor. Bem, essa tá bem fácil, né? Mas, de qualquer forma, a gente elimina, né, as que são mais grotescas. Então, vamos lá. Aqui, ó, essa última é um gênero expositivo em que especialista explica conceitos técnicos fora de cogitação, né? Essa a gente elimina de cara, ok? Agora, olha esse aqui, ó, é um gênero jornalístico, né? Mas olha só, em que um pesquisador obtém informações, é pesquisa que tem? Não, né? A gente já elimina esse aqui também por esse pesquisador aí, posso eliminar. Vamos lá. É um gênero oral, definido como um diálogo entre dois personagens sobre determinado assunto. Totalmente esquisito, né? Gênero oral. Que gênero oral é esse? Existe algum gênero oral, né? Não tem gênero oral com personagens fora do contexto. Então, já eliminamos, né, aqui. Acho que tudo. Ó, a D, a C e a B, sobrou a A, vamos confirmar. É um gênero jornalístico? A gente já tinha visto aqui que é, né? Composto de uma série de perguntas entre entrevistador e respectiva resposta a entrevistados? Perfeito, é exatamente isso, né? Eu tenho aí um gênero jornalístico, não pode esquecer, na qual eu tenho duas personagens, o entrevistador e o entrevistado. Lembrando que eu posso ter mais de um entrevistado, então não necessariamente vai ser sempre duas pessoas, tá? Aí, nossa resposta, A de amor, perfeito, né? Certinho, certinho, certinho. Vamos lá, vamos continuar lendo aqui. Temos a outra, né? Em relação às respostas que compõem a entrevista, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. O que eu quero aqui? Né? Em cima da entrevista, né? Através da relação às perguntas. Vamos marcar a correta. Então, vamos ler todas e aí a gente vai eliminando, ok? Devem ser breves e genéricas para que o entrevistado não dê respostas simples. Devem restringir-se a pedir informações objetivas como idade, endereço e profissão. Devem ser objetivas, mas adequadas para que o entrevistado desenvolva sua opinião. Devem expressar a opinião do entrevistador e argumentar com o entrevistado. E aí, o que a gente vai marcar aqui? Então, vamos lá, vamos eliminar, né? Devem restringir-se a pedir informações objetivas como idade, endereço. Tem que restringir alguma coisa? Não, né? Vamos eliminar esse aqui. Devem expressar a opinião do entrevistador e argumentar com o entrevistado. A opinião é do entrevistador, quem está fazendo as perguntas que vai mentir a opinião? Não, né? Quem vai mentir é o entrevistado. Então, vamos lá. Então, ficamos com a A e com a C. Vamos ler a C. Devem ser objetivas, sim, mas adequadas para que o entrevistado desenvolva a sua opinião. Positivo, né? Vamos ler A. Devem ser breves e genéricas para que o entrevistado não dê resposta simples. Não dê resposta simples, né? Ou seja, só pode ser resposta complexa, não pode ser resposta simples? Pode ser resposta simples, né? Eu não preciso fazer coisas básicas, rápidas, e aí para um entrevistado, sei lá, me dizer sim, não, ok, tudo bem? Não, isso aí não, fora de cogitação. É a C mesmo, confirmado a C mesmo, positivo. Não esqueçam, né, que a entrevista tem que ser muito objetiva. Essa é a palavra-chave. Vamos para a próxima aqui. A próxima diz assim: leia o trecho de uma entrevista e resolva a questão. Isto é, você é um sertanejo que não usa chapéu. Por quê? Aí o Lua Santana. Para mim, sertanejo tinha de cantar usando bota, calça colada, cintão de fivela e camisa de botão. Só que nunca usei chapéu, sempre curti ajeitar o cabelo. Sou vaidoso dentro do limite, gosto bastante de ajeitar o cabelo. Tenho um personal stylist que me veste, várias marcas que me mandam roupas, o que eu acho bem legal.
mas não sou aquela coisa metrosexual. Tenho de estar bem nas fotos por respeito aos fãs. Na resposta dada, o entrevistado informa que a causa de não usar chapéu é o fato de... Então, aqui, né, pessoal, eu tenho a isto é, que é o que está fazendo as perguntas, né? E o Luan Santana, que é quem está respondendo. Então, eu tenho o entrevistado, né, e o entrevistador. E aí, ele responde a pergunta do entrevistador, que tá aqui, ó, você é o sertanejo que não usa chapéu, por quê? Né? Aí ele responde o motivo dele não usar chapéu. E é isso que eu quero saber aqui, ó. O entrevistado informa que a causa de não usar chapéu é o fato de... Então, o que que ele disse aqui? Por que que ele não usa chapéu? Por quê? A, tem um personal stylist. B, respeitar todos os fãs. C, ter de estar bem nas fotos. Ou D, curtir e ajeitar o cabelo. E aí, por que que ele não usa chapéu? Olha lá, ó. Para mim, o sertanejo tinha de cantar usando bota, calça colada, cintão de favela e camisa de botão. Só que eu nunca usei chapéu. Aqui, ó. Sempre curti ajeitar o cabelo. Aqui é a resposta. Então, por que que ele não usa chapéu? Porque ele sempre curte ajeitar o cabelo. Perfeito? Ah lá, bem ditado, certinho. Então, agora temos um texto gigante. Vamos ler o texto. Guia da semana. Como estão os preparativos para as apresentações em São Paulo e no Rio de Janeiro? Aí eu tenho Ana Botafogo. Já estreamos em Curitiba, mas os preparativos estão intensos. O começo foi meio tenso, pois a produção tem cenários e figurinos de um artista inglês, mas foram todos confeccionados no Teatro Colón, da Argentina. Logo, queríamos saber se tudo ia funcionar direito aqui, mas como já estreamos e foi tudo bem, deu um alívio, já que essas eram nossas principais preocupações. A expectativa agora é outra, se o público vem, se o público vai curtir. É um espetáculo baseado na Dama das Camélias. Foi feito para duplas e só agora, 40 anos depois de sua origem, estou repetindo esta façanha. É um lindo balé que conta de maneira concisa toda a história da Dama das Camélias. Guia da semana. Você tem alguma particularidade com esse espetáculo? Por que escolheu esse balé para a comemoração? Aí a Ana Botafogo. Acho que o principal motivo foi porque eu nunca tinha feito ele. No próprio Teatro Municipal, ele nunca foi interpretado. Logo, achei esta uma boa oportunidade. É um personagem para uma mulher mais madura, feita para uma bailarina mais carimbada. Requer uma interpretação bem dramática, além da coreografia. Guia da semana. Quantas horas de ensaio foram precisas para compor o espetáculo? Aí a Ana Botafogo. A gente sempre fazia 1h30 de aula, que é nosso preparo técnico, e depois pelo menos 3 horas de trabalho diário. Tudo isso durante 3 meses. Aqui botou tudo, né? Tudo esse ensaio é bem necessário, seria todo, né? Esse ensaio é bem necessário. Porque primeiro a gente aprende uma coreografia, aí precisamos trabalhar para que ela pareça natural e as pessoas acreditem realmente na história que eu vou contar. Aí vem a pergunta. Pelos trechos lidos, pode-se dizer que um dos objetivos da entrevista foi... Bem, aqui na entrevista eu tenho, né? O guia da semana, que é o entrevistador, e a Ana Botafogo, que é a entrevistada. Perfeito? Então, aqui a guia da semana faz as perguntas. Aqui nós temos uma pergunta aqui, a outra aqui, a outra aqui. E a Ana responde as perguntas. E aí ele quer saber qual foi o objetivo da entrevista. O objetivo foi dar explicações sobre um romance, mostrar a expectativa do público, divulgar um evento cultural ou adiar a estreia do espetáculo. O que vocês acham que aconteceu aqui? Ó, na primeira pergunta, como estão os preparativos para as apresentações em São Paulo e no Rio de Janeiro? Aí ela responde. Na outra, você tem alguma particularidade com esse espetáculo? Por que escolheu esse balé para a comemoração? Aí a outra, quantas horas de ensaio foram precisas para compor o espetáculo? Isso só nas perguntas que são menores, né? Bem, tá explicando algum romance? Não. Mostra a expectativa do público através das perguntas, você já vê que não tem a ver com o público, né? Dessa expectativa, né? Divulgar um evento cultural? Sim, né?
As perguntas é em cima disso, como estão os preparativos, aqui vem qual é a particularidade do espetáculo, quanto tempo dura o ensaio, tá vendo? Então, aqui sim, para divulgar o evento. De adiar a estreia, em momento nenhum falou de adiação de estreia, né? Então, a resposta é assim mesmo. Essa estava muito fácil, né, galera? Fácil demais. Então, vamos para o próximo aqui. O próximo diz assim: leia o trecho de uma entrevista para responder à questão. Como a internet... Esse aqui eu vou botar aqui o nosso vídeo, porque quando eu abro, ele fica em cima do texto. Aí eu tenho que, quando não dá, eu tenho que abaixar. Mas agora já dá, vamos lá. Como a internet melhora a inteligência dos jovens? A grande mudança da era digital é fazer com que os meios, o conhecimento e a autoridade agora sejam de todos. Estamos produzindo conhecimento juntos, não de forma individual, e não precisamos mais carregar os fatos conosco. Em vez de memorizar o PIB da Índia, podemos consultá-lo da Wikipédia. A compreensão não é tão simples como o conhecimento. Ela é sempre o objeto de novas interpretações e discussões. E é justamente nesse ponto que a internet é melhor do que os outros meios, ela permite que as pessoas discutam e assim compreendam melhor o mundo. Aí eu tenho ali na pergunta. O trecho destacado na resposta do entrevistado. Vamos voltar aqui no trecho destacado, que é esse aqui, ó. Tá aqui até aqui, tá vendo? Tá sublinhado? Olha só. A pergunta é: como a internet melhora a inteligência dos jovens? Aí ele vem: a grande mudança da era digital é fazer com que os meios, o conhecimento e a autoridade agora sejam de todos. Estamos produzindo conhecimento juntos, não de forma individual, e não precisamos mais carregar os fatos conosco. Agora preste atenção. Em vez de memorizar o PIB da Índia, podemos consultá-lo na Wikipédia. Então, esse trecho destacado é a causa do fato informado depois, é a causa de um fato informado antes, é um exemplo que confirma a opinião expressa antes e é um exemplo que confirma a opinião expressa depois. E aí? Vamos eliminar, né? Ó, é uma causa de um fato informado. Isso aqui que ele fala, em vez de memorizar o PIB, tá vendo? É uma causa? Não. Né? Não é uma causa. Então, eu já posso eliminar a A e a B, porque não é uma causa nem antes nem depois, né? É um exemplo, confirma um exemplo, perfeito? Mas ele confirma um exemplo antes ou ele confirma um exemplo depois, né? Que expressa depois. E aí? Ele é um exemplo daqui, desses termos da frente ou de baixo? A compreensão não é tão simples como o conhecimento, ela é sempre objeto de novas interpretações e discussões. Antes, né? Ele está dando exemplo em cima do que ele diz aqui, ó, do conhecimento favorável da internet, perfeito? Então é antes é a C, não é depois, e sim antes, C de casa. Ah, galerinha, muito bom. Agora, vamos falar, né, do gênero sinopse. Vamos lá. Uma sinopse é um texto expositivo que tem como objetivo divulgar uma obra literária ou um evento cultural a fim de despertar o interesse do público em conhecê-los, sem emitir opiniões a respeito do conteúdo. Esse gênero textual traz uma breve e concisa descrição do produto cultural a que se refere. Então, vamos destacar tudo isso aqui que é importante. Destaquem na apostila. Ó, qual é o objetivo? Não esqueçam disso. Ó. O objetivo da sinopse é divulgar, né? Ele divulga qualquer obra literária, qualquer evento cultural, tá? Então, ele divulga, a função dele é divulgar. E aí ele acaba despertando o quê? O interesse do público-alvo em conhecer essa obra cultural, tá bom? E aí ele é um gênero muito o quê? Breve e conciso na descrição do produto. Não é uma coisa longa, é uma coisa breve e faz a descrição daquilo que ele quer apresentar. E o que é? Pode ser filme, pode ser livro, pode ser evento, qualquer coisa. Aí ele continua aqui, ó. Podendo ser um livro, um filme, uma peça de teatro, um CD, um evento, um show, e não apresenta o desfecho do que faz referência. Isso é muito importante. Por que ele não apresenta o desfecho? Exatamente para fazer a pessoa conhecer lá o final, né? Por isso que ele não apresenta o desfecho.
De forma geral, a sinopse é escrita pelo próprio autor do texto ou da obra em questão. Ela pode ser publicada em sites, na quarta capa e na orelha de livros, em jornais, em revistas e qualquer meio de suporte textual. Então, a sinopse ela não é escrita por qualquer pessoa, né? Ela é escrita pela pessoa, né, na maioria das vezes, que conhece aquele evento cultural. Ou seja, quem escreveu aquele livro vai fazer a sinopse do livro, quem redigiu um filme vai fazer. Geralmente, ou é a pessoa mais próxima que tem o conhecimento mesmo daquele evento cultural. Aí eu tenho aqui os objetivos da produção da sinopse, ó, os objetivos. Não pode esquecer, pessoal, ó, é divulgar, tá? Não esqueçam isso. Acabamos de falar ali, eu tirei dali e coloquei aqui. Divulgar uma obra literária ou um evento cultural a fim de despertar o interesse do público em conhecê-la de forma mais detalhada. Perfeito? E apresentar informações sobre o conteúdo de uma obra literária ou evento cultural sem emitir opiniões a respeito, né? Então, além da divulgação, tem-se a apresentação das informações e não pode ter opinião, tá? É apenas informar e divulgar aquele evento ou aquela obra específica, tá bom? Então, vamos ler aqui uma sinopse. Esta é a sinopse oficial do filme O Homem que Copiava e serve de base para responder às questões. O filme O Homem que Copiava narra a história de André Lázaro Ramos, um jovem que trabalha na fotocopiadora da papelaria Gomide, em Porto Alegre. Mora com a mãe e tem uma vida comum, vivendo praticamente de casa para o trabalho e fazendo sempre as mesmas coisas. Um dia, André se apaixona por Silvia, que é Leandra Leal, uma vizinha, e decidido a conhecê-lo melhor, André descobre que ela trabalha em uma loja de roupas. Para conseguir se aproximar dela, tenta de todas as formas conseguir R$ 38 para comprar um suposto presente para a mãe dele. Conta então com a ajuda de Cardoso, que é o Pedro Cardoso, é empregado de uma oficina que faz qualquer coisa por dinheiro, e conta também com Marinês, Luana Piovani, uma jovem esperta. Cardoso tem a ideia de copiar notas de R$ 50 com a nova máquina de fazer cópias coloridas, que chega na papelaria. André passa a fazer cópias de dinheiro e consegue os R$ 38. Cardoso quer mais, insiste. André não resiste e copia mais e mais sem conseguir parar. Vamos lá. Sobre as características do gênero sinopse, é correto afirmar que... Então, vamos lá. Vamos aqui. Pega a caneta. Então, aqui em cima do gênero sinopse, né? O que é correto afirmar? Vamos ler. É um texto longo com elementos importantes presentes em um livro, uma série ou um filme. Não apresenta os personagens e sua relevância na obra, apenas detalhes que instigam o leitor. Se caracteriza como um resumo breve e objetivo sobre o tema a ser tratado em uma obra. Não cria suspense em relação ao desfecho. Não aponta fatos importantes na trama. Então, vamos lá, vamos analisar uma por uma. É um texto longo? A sinopse é considerada um texto longo? Sim ou não? Não. Então, isso aqui eu já vou eliminar. Nem vou ler o restante. Né? É um gênero breve, é um gênero curto, não longo. Não apresenta os personagens, a gente acabou de ver os personagens aqui, ó. Narra a história de André, que se apaixona por Silvia. Então, aqui, quer dizer, fora de cogitação, acabei de ver que apresenta personagem, né? Então, esse não apresenta personagem, está errado. Se caracteriza como um resumo breve e objetivo sobre o tema a ser tratado em uma obra, sim ou não? Sim, certinho. Vamos conferir as outras. Não cria suspense em relação ao desfecho, gente. Vai dizer que vocês ficaram curiosos para saber o desfecho aqui. Já que eles começaram, o Cardoso e o André começaram a fazer um monte de cópia de nota de R$ 50. Deu certo ou não deu? Eu quero saber se deu certo. Né? Errado, claro que tem um suspensezinho ali. Não aponta fatos importantes, acabamos de ver, né? Os fatos importantes ali de copiar o dinheiro. Errado. Então, a resposta realmente é ser de casa. Não esqueçam que tem a ver com a divulgação, né? É um gênero curto, ele não é um gênero longo. Ele trata essa ideia de, né, de falar sobre uma obra, divulgar a obra. Não esqueçam disso. Aí a nossa resposta é ser de casa. Vamos lá. Sobre o gênero sinopse.
podemos afirmar que. Então, aqui também, ainda falando em sinopse, eu quero a resposta correta. Vamos ler todas. Tem como objetivo fazer com que o espectador entenda os pontos principais da obra, inclui a visão crítica, positiva ou negativa sobre uma obra, seja ela um livro ou um filme. É um gênero textual que dificilmente encontramos em jornais ou textos de divulgação. Não é diferente de uma resenha, pois ela contém a interpretação e a opinião da pessoa que escreveu. Tem o objetivo de dar ao leitor o acesso a todas as informações do texto para conscientizá-lo sobre o tema. Vamos ler uma por uma. Tem como objetivo fazer com que o espectador entenda os pontos principais da obra, sim ou não? Sim. Ó, parece que achamos a nossa resposta, né? Mas vamos conferir as outras. Inclui a visão crítica, positiva ou negativa sobre uma obra? Não, né? Eu não posso dar essa visão positiva e negativa da obra. Errado. É um gênero textual que dificilmente encontramos em jornais. Gente, dificilmente não, né? A gente encontra, sim, em jornais e textos de divulgação. Só que também está errado. Não é diferente de uma resenha, pois ela contém a interpretação e a opinião da pessoa que escreveu. O que eu falei lá no início? A sinopse não pode ter a opinião de quem escreveu, né? Então, ela é diferente da resenha, sim, porque a gente descobriu que na resenha pode-se ter a resenha crítica, nessa resenha crítica você tem a opinião, né, do resenhista. Então, tá errado. Tem o objetivo de dar ao leitor o acesso a todas as informações do texto, para conscientizá-lo sobre o tema. Acessa todas as informações, pelo contrário, eu quero instigar o leitor a conhecer aquela obra, né? Então, não posso dar todas as informações, por isso que eu não dou nenhum desfecho da história. Então, essa também está errada. É a primeira mesmo que nós vimos lá no início, né? O objetivo é mostrar os pontos principais e não tudo que tem naquela obra. Perfeito? Então, nossa resposta, Azinho de Amor. E aí, finalizamos, né, a nossa revisão. E eu dou aí, desejo para vocês uma excelente prova, que vocês não esqueçam desses dois pontos importantes, né, da sinopse, que é divulgar a obra, que é um texto breve, né, e lá na entrevista, não esqueçam, né, que a entrevista, ela tem que ter o entrevistado e o entrevistador, perfeito? Tá bom? Então, fique com Deus e voltamos na correção da prova semana que vem. Boa sorte, galera!